meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 14 de abril, sexta-feira na oitava da Páscoa. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, nessa sexta-feira, a igreja nos propõe esse Evangelho segundo João, onde Jesus aparece pela 3ª vez aos seus discípulos, depois de ressuscitado. Jesus já apareceu como jardineiro, como peregrino, e agora ele aparece como um pedinte, pedindo algo para comer. Então, os discípulos, depois de virem de uma pesca muito ruim, dizem que não tem, tal. E Jesus então faz uma refeição com eles, Ele manda que eles atirem de uma outra forma a rede. Na Sagrada Escritura, a pesca simboliza uma missão. Quando Jesus morre, os discípulos estão todos tristes, por conta dessa morte de Jesus. Então, eles retornam a essa pesca, ou seja, eles vão à missão, mas sem essa certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Então eles não pegam nada, Ou seja, a missão não é fecunda. Mas quando eles têm esse contato com Jesus ressuscitado novamente, eles têm essa certeza da ressurreição, eles voltam, a uma missão plena, a uma missão verdadeira, porque estão enraizados, vamos dizer assim, em Jesus ressuscitado, porque tiveram essa presença de Jesus novamente. Então, Jesus, quando manda que eles fizessem de uma forma diferente,
eles conseguem que essa missão seja fecunda, né? E como que Jesus então se manifesta depois, né, aos discípulos? Ele prepara ali uma refeição. Assim como ele fez com os discípulos de Emaús, né, e as outras vezes que ele apareceu. Ele na maioria das vezes é caracterizado por essa refeição, que simboliza o quê? A Eucaristia, né? Ela nos traz referência à Eucaristia. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos Jesus ressuscitado. Então essa pesca, né, sem essa presença eucarística, sem essa presença de Jesus ressuscitado, né, ela é infecunda, né? Ou seja, Pedro e os outros discípulos jogaram as redes, mesmo sendo pescadores experientes. Jogaram as redes e não pegaram nada. Então não adianta de nada sermos pessoas de uma vivência muito grande, né, sabermos falar, sabermos pregar, e não tiver a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Porque isso não vai adiantar de nada. A pesca, a missão, sempre vai ser infecunda. Quando que ela vai produzir os frutos necessários? Quando a missão estiver baseada em Jesus Cristo. Que é o que foi no segundo caso, né? Jesus Cristo diz: lançai do outro lado, né, as redes do outro lado. E fizeram como Jesus havia dito. Então pescaram muitos e muitos e muitos peixes, que as redes quase se arrebentavam. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer essa experiência nesse tempo da Páscoa, né, nesse tempo da oitava da Páscoa, com Jesus ressuscitado. E buscar a cada dia mais nos conformar e nos fazer ficarmos presentes juntos com Jesus Cristo, para que a nossa missão seja verdadeiramente uma missão fecunda, uma missão não só da boca para fora, mas que também nos cause uma conversão verdadeira. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima sexta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.